A mãe de Sansão, ela era estéril, ela não podia ter filhos, bem? Até que um dia, um anjo apareceu à mãe de Sansão e falou o seguinte para ela: tu conceberás um menino. E esse menino, o anjo podia ter falando assim: tu vai nascer do teu ventre um menino, ponto final. Mas não, teve uma vírgula. O anjo falou assim: tu conceberás um menino, e esse menino será um nazireu. Nazireu significa consagrado, separado de Deus. E enquanto você estiver gerando esse filho, ele falou para a mãe de Sansão: tu não poderás beber bebida forte, vinho, e tu não poderás tocar em coisas mortas, coisas imundas. E esta mãe ficou maravilhada com aquele anjo. E esta mãe começou a pagar preço, mesmo com aquele filho no ventre que ela tanto queria ter. Ela começou a pagar preço, porque ela não poderia nem beber bebida forte, nem tocar em coisa morta, coisa imunda. Porque dentro dela estava um bebê consagrado. E aquele filho começou... Sansão não era qualquer um. Antes de nascer, ele já era privilegiado por Deus. Ele era consagrado por Deus. Porque na palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E Sansão, antes de nascer, já era escolhido. Ele já nasceu escolhido por Deus. Amém? Quem está entendendo, meu glória a Deus? Vira para o seu irmão e fala assim: Deus tem um plano na sua vida. Mas você tem que seguir os passos de Jesus. Porque senão esse plano não vai até o fim. Amém? Sansão nasceu. E quando Sansão nasceu, foi explicado para ele que ele era um nazireu, que ele era consagrado por Deus. E Sansão tinha 3 votos a ser cumprido. Para o resto da sua vida, ele tinha que cumprir esses 3 votos por ele ser consagrado. Primeiro voto é que ele era um nazireu. E todo nazireu não pode cortar os cabelos. A cabeça dele não poderia ser o cabelo dele não poderia ser cortado. Não poderia ser passado navalha no seu cabelo. Esse seria o primeiro voto. O segundo voto e o terceiro voto era o que a própria mãe fez. O segundo voto, ele não poderia beber vinho ou bebida forte. E o terceiro voto, ele não poderia tocar em coisas mortas, coisas imundas. Para vocês entenderem o que é voto, em Números 30, versículo 1 e 2, diz assim: falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra. Segundo tudo o que prometeu, fará. Ou seja, meu irmão e minha irmã, quando você fizer um voto com Deus, vá até o fim. Aleluia. Não importa que falem de você. É o teu voto com Deus. Vai até o fim, porque Deus se agrada do que você faz um voto com Ele. E Sansão sabia de tudo isso. Sansão não foi enganado. Sansão teve a explicação dos pais, o porquê que ele era um nazireu. Os pais educaram ele da maneira certa, do modo certo. Ele sabia de tudo. Só que Sansão cresceu. Sansão cresceu, virou um moço. E Sansão um dia foi a uma tribo chamada Tina. Era uma tribo diferente da tribo dele. Era uma tribo chamada Tina. E lá ele conheceu uma moça. E lá ele se agradou dessa moça. Ele gostou da moça. E ele queria se casar com a moça. Aí ele voltou para sua tribo e falou assim para o seu pai e para sua mãe: mãe, eu quero me casar com ela, eu quero me casar com ela, pai. E o pai virou para ele e falou assim: mas Sansão, por que você não se casa com pessoas da sua tribo? Com gente do seu povo? Para que você tem que se misturar com aquele povo filisteu, com aquele povo incircunciso? Para que você tem que gostar daquela moça? Porque naquele tempo eles não permitiam casamentos mistos de uma tribo para outra. Certo? Naquele tempo o pai escolhia a esposa do filho. E Sansão não quis saber nada disso. A resposta que Sansão deu, que depois você pode ler na Bíblia, ele respondeu ao pai o seguinte: porque eu me agrado dela. Sansão se agradava daquela moça. Glória a Deus. Só que ele não perguntou para Deus se Deus se agradava dela. E às vezes nas nossas vidas é assim. A gente não pergunta, a gente não agrada a Deus. A gente para de agradar a Deus. A gente começa a agradar o nosso ego, o nosso eu, a satisfazer as nossas vontades próprias. E não vira para Deus. Será que Deus, ela é de Deus, ele é de Deus? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que eu estou indo pelo caminho certo, pelo caminho errado? A gente não busca mais isso. E Sansão pergunta, ele casou com aquela moça, mesmo contra a vontade dos pais, contra a vontade de Deus. Ele casou com aquela moça. Agora pergunta,
se o casamento dele deu certo. O casamento de Sansão foi uma confusão tão grande que nem mesmo ele entendia o que acontecia no casamento dele. Meu Deus. Entendeu? Eu comecei a ler a palavra, nem eu mesmo entendia tanta confusão que tinha no casamento de Sansão. Era o pai da noiva, era muita confusão que tinha. E por que o casamento de Sansão não deu certo? Porque Deus não abençoou aquele casamento. Minha irmã e meu irmão, pra que você vai procurar sarna pra se coçar? Meu Deus. Tem gente que gosta de procurar sarna pra se coçar. Tem gente que gosta de se coçar. Eu mesmo. Irmã, se aquele homem que você se apaixonou não é crente, não namora, minha irmã. Não é um homem de Deus pra você. Não namora ele, não. Nem que chegue a casar. Missionário, mas não tem jeito, é o meu coração, eu me apaixonei por ele, mas ele não é crente, ele não é da tua tribo, pra que você vai misturar? Não, mas tem que evangelizar até, hein? Quem vai levar ele é você, ele vai levar você, não é você que vai levar ele. É assim, em certas horas não, o Salmo 1 diz, não se assentai nas rodas dos escarnecedores. Então, meu irmão, vigia, tem a hora de evangelizar? Tem, mas tem a hora de você abrir o olho, de você vigiar, porque Deus está falando, não procure sarna para se coçar. Diz, eu quero casar com ele, eu vou casar com ele, ele não é crente, mas eu vou casar com ele, amém. Um dia ele vai ser crente, missionária. Você crê nisso? Amém que ele vai ser crente. Mas o teu preço que você vai pagar vai ser caro. Se um dia ele virar pra você e falar assim, não vai na igreja, tu tem que obedecer. Porque você é mulher dele agora. Você vai ser submissa a ele. Se ele falar, fica em casa e faz minha janta, tu vai ter que ficar. Então esse é o preço que você vai ter que pagar. Além dos jejuns, das orações, ele vai ser crente um dia? Vai. Mas pra que vai começar a se coçar se você pode adorar? Jejua mais um pouco. Ora mais um pouco. Dobra o teu joelho mais um pouco. Tem tanto homem de Deus solto por aí. É só a gente querer enxergar. Enxerga. Às vezes está na tua frente e você não consegue ver. Enxerga. É um homem de Deus que está na tua frente. Ora, pede que ele vai olhar para você com outros olhos, minha irmã. Amém? Você crê nisso? Dá glória a Deus. Então, já começou tudo errado na vida dele. Você já viu a pessoa ela nasce escolhida, consagrada, privilegiada, Deus dá tudo. E ela começa a fazer tudo errado. Tem gente que Deus às vezes não dá nada, né? Fica lá no coisa lá, sofre para chegar alguma coisa lá em cima. Sansão, Deus deu tudo de bandeja. E ele começou a jogar tudo na lata do lixo devagarzinho. Sansão, e começou a crescer, e ele tinha uma força sobrenatural. Ele era muito forte. Ele chamava atenção porque ele era muito forte. E ele vencia. Qualquer exército que viesse contra ele, ele vencia. Ele vencia. E um dia, ele estava caminhando, conta a Bíblia, e veio um leão, baita de um leão na frente dele. E o leão veio, e Sansão, sem arma nenhuma, pegou aquele leão e rasgou aquele leão, igual um cabrito. Rasgou aquele leão. E deixou aquele leão morto lá no caminho. E eu posso, eu bato, eu faço, aconteço, né? E deixou aquele leão lá no caminho. Depois de 2 dias, ele voltou por aquele mesmo caminho e encontrou aquele leão morto. Estava lá, o leão morto, fedendo, né? Depois de 2 dias. Só que em cima do leão tinha um enxame de abelhas. E a abelha faz mel, né? E junto com as abelhas estava um favo de mel, assim, em cima do leão. Eu fiquei me perguntando, né? A abelha em cima do leão. Aquilo me... Quando eu começo a ler a palavra de Deus, irmão, sai de perto de mim. Ninguém fica perto de mim. Eu começo a fazer tanta pergunta para Deus. Eu falo assim, é Deus, uma coisa fedendo e uma coisa maravilhosa. Um mel em cima do leão fedendo. Mas que coisa, né? Como que pode isso acontecer, né? E eu ficava perguntando para Deus. E o Sansão olhou aquele mel em cima daquele leão. E ele foi lá, sabe o que ele fez? Ele tacou a mão dele e pegou aquele favo de mel. Estava em cima do leão morto. Começou a comer aquele mel. Primeiro voto quebrado. Ele não poderia tocar em coisas mortas. Ele não poderia tocar em coisas mortas, em coisas imundas. Primeiro voto quebrado de Sansão, mas ele não estava nem aí. Acho que ele nem se lembrava.